Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desdobramentos sobre a decisão do STF no julgamento do pedido de habeas corpus de Lula. Entrevisto José Garcês Guirardi, professor de crise do Estado e desafios do direito da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar aqui, muito oportuno num dia difícil como o de hoje, inclusive para se entendermos as variáveis de um processo tão complexo. E eu quero começar exatamente com essa questão da determinação, o mandado de prisão ao ex-presidente Lula, determinado pelo juiz Sérgio Moro, uma vez que ele foi notificado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre a decisão do Supremo Federal de ontem. E há algo muito intrigante que já está sendo questionado, que é o fato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não ter esperado o limite, a data limite, que é dia 10 de abril, a próxima terça-feira, para que a defesa entrasse, se quisesse, é claro, com os chamados embargos dos embargos. Houve uma precipitação? Primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite. Realmente a situação está complicada. Quando a gente acha que ela ficou no máximo de complicação, a gente consegue complicar um pouco mais. Como várias coisas nesse caso, essa também está sendo alvo de polêmicas. O prazo para entrar com os recursos era o dia 10. O argumento que se tem feito é que esses recursos não teriam efeito suspensivo e que, portanto, não obstariam já o início do cumprimento da sentença. Mas, como quase todo outro aspecto nesse caso, é bastante controverso e está simplesmente tornando mais dura, né, uma crise que já vem se aguçando há bastante tempo, né, na sociedade brasileira. Configura pré-julgamento? E eu faço essa pergunta porque eu ouvi entrevista do advogado de Lula, o Batóquio, em que ele clama por aquilo que ele chamou de desrespeito aos direitos do cidadão, no amplo direito à defesa, quando ainda comporta recurso. Mesmo que esses recursos não sejam, por praxe, considerados por aquele tribunal, houve um assodamento, um pré-julgamento? Acho que pré-julgamento talvez não seja o melhor termo, mas o que nós estamos falando agora no cumprimento de sentença, né? E de fato, quer dizer, ainda vamos imaginar que os recursos fossem acolhidos, ou que forem acolhidos, porque e o tribunal tem liberdade para acolher ou não, esses recursos não suspendem o cumprimento da sentença. Mas, de fato, a gente fica perguntando por que não houve uma espera desse prazo decorrer, não é? Mas acho que o termo pré-julgamento, para esse estágio, me parece um pouco... Não caberia. De minha maneira, parece um pouco mal colocado. Certo. Bom, a defesa de Lula anunciou que vai tomar todas as medidas possíveis para evitar a prisão. Lula já tem prazo para essa prisão, para se apresentar até amanhã às 5 da tarde. Sempre se disse que decisão de Suprema Corte é definitiva, cumpre-se. No caso de Lula, a prisão poderá ser revertida? Os advogados dele podem entrar com habeas corpus ainda a qualquer momento. Isso é um direito de qualquer cidadão brasileiro. O que me parece estar acontecendo nesse caso, Maria Lídia, é que nós estamos vendo culminar um desgaste que a sociedade brasileira vem sofrendo há muito tempo. Uma polarização política muito redutora e muito danosa para a democracia. Esse nós e eles está cada vez mais incompatível com uma prática democrática plural. Isso vem vindo há muitos anos, mas acho que nos últimos 10 anos piorou. Junta-se a isso uma incapacidade crescente das instituições de arbitrarem os conflitos sociais. Então, as instituições estão cada vez menos capazes de arbitrar os conflitos que toda a sociedade democrática tem. Por exemplo, no caso do julgamento do ex-presidente Lula, por que existe tanta paixão? Além da figura dele, que é uma figura tão emblemática, né, na vida brasileira, existe de fato um embate entre dois valores muito fundamentais para a vida democrática, que são a liberdade e a igualdade. Ou seja, as pessoas que estão muito incomodadas com a decisão do Supremo, além das suas preferências pelo Lula, mas tem um argumento que fala, olha, a liberdade é o dom mais precioso que nós temos depois da vida. Portanto, nós precisamos preservá-la até o último momento, senão isso é uma violência inaceitável. Esse é um argumento muito importante para a vida democrática. E é um argumento de princípio.
Os que ficaram contentes com a decisão, para lá do que eles possam pensar do presidente Lula, também tem um argumento importante. Eles falam, olha, é importante que a lei seja igual para todos. É importante que os pobres que cometem crimes vão para a prisão, mas que as pessoas importantes ou políticos ou empresários que cometem crimes também vão para a prisão. Esse embate entre liberdade e igualdade não é simples em nenhum lugar do mundo. Conciliar as duas coisas é muito difícil. Mas como no Brasil nós estamos com a sociedade polarizada, a leitura que se faz de qualquer decisão do judiciário é uma leitura a partir de interesses e não a partir dos argumentos que são feitos. Então, me parece que nesse momento nós precisamos recuperar a capacidade de discutir mais os argumentos e menos as pessoas. Uma pessoa muito ruim pode fazer um argumento muito bom, uma pessoa muito boa um argumento muito ruim. Eu posso apresentar um argumento bom por motivos torpes e um argumento torpe por bons motivos. Então, eu acho que nós precisamos, de alguma maneira, recuperar, como brasileiros, a capacidade de pensar que a nossa sociedade é complexa, que os problemas não são fáceis de resolver, que não é fazer o A ou o B. E eu tenho a impressão que ficou muito claro no caso do Supremo ontem e nos seus desdobramentos. Nós não temos um debate que consiga colocar com clareza que esse embate é muito difícil. Nós queremos um país que respeite as liberdades de todos, mas de todos, igualmente. E eu acho que ainda a emoção que nós estamos tendo sobre isso tem a ver com essa incapacidade de a gente fazer esse diálogo de uma maneira melhor. Muito obrigada, professor. Sou eu que agradeço. Por subsídios para a nossa reflexão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite.